Lucas capítulo 21, versículos 1 a 4. Olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. Olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. Viu também uma viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Mas esta, da sua pobreza, deu tudo, o sustento que tinha. Glória a Deus. A oferta da viúva pobre. Lucas 21, versículos 1 a 4. Você encontra essa passagem também em Marcos 12, 41 a 44. E o tema, a oferta. Em falando de oferta, a primeira coisa que nós lembramos é da oferta de Caim e de Abel. E lá no capítulo de número 11 de Hebreus, versículo 4, diz a Bíblia: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Nós sabemos a história de Caim e Abel, quando entendemos aqui que ambos os filhos, aleluia, de Adão, Caim e Abel, eles foram educados na liturgia da adoração. Eles foram ensinados a adorar com reverência ao Senhor. Tanto Caim como Abel, eles sabiam o que significava oferecer a Deus uma oferta. E chega o dia de então, tanto um como o outro, chegar na presença do Senhor, diante de um altar, e oferecer a Deus uma oferta. E nós sabemos que o Abel, o seu melhor cordeiro, o cordeiro que não tinha defeito, ele ofereceu a Deus em sacrifício perfeito a Deus. E diz a Bíblia que Deus recebeu o sacrifício de Abel. Em contrapartida, Caim também oferece sacrifício a Deus de suas primícias. Enquanto Abel, ele era pastor, ele era cuidador de animais, Caim, ele era lavoureiro, ele cuidava de lavoura. E Caim vê uma oferta de qualquer jeito, talvez com pressa, sem dedicação, e oferece a Deus também, fazendo ele, Caim, a sua parte. E nós sabemos que Deus não atentou para a oferta de Caim, o qual ficou enciumado do seu irmão Abel, e veio por fim, mesmo sendo avisado por Deus, assassinar a Abel. E a palavra de Deus vem nos dizer que a oferta de Abel foi tão perfeita, foi tão sincera, foi tão altruísta, foi tão espiritual, que a oferta de Abel foi excelente. E alcançou de Deus o testemunho de que ele, Abel, era justo. E o próprio Deus deu testemunho de que a oferta de Abel estava certa. E que o próprio Deus a recebera. E mesmo ainda depois de morto, a oferta de Abel, ela é registrada no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 4. Porque foi uma oferta que Deus aceitou. A questão aqui, no nosso momento hoje, qual é a oferta que nós estamos entregando a Deus
E eu não venho lhes falar aqui de valores, de dinheiro, não vou lhes falar de oferta alçada, de oferta voluntária, muito menos de dízimos. Eu venho te falar da oferta do tempo que você oferece a Deus, da oferta da sua saúde, se existe uma entrega a fazer a obra de Deus, mesmo em sacrifício à sua saúde, talvez a oferta do perdão, a oferta do louvor, talvez a oferta da adoração. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Qual é a oferta que nós temos a oferecer a Deus? Agora, nesse exato momento, nós estamos renunciando uma noite de sono. Nós poderíamos estar lá deitado naquele colchão que custou quase R$2.000. Aleluia, naquele quarto lindo que custou quase R$3.000. Eu falo de alguém aqui. Aleluia. Mas nós estamos hoje aqui renunciando, escutando a palavra de Deus. E aí o Senhor vem tratar de oferta quando ele fala lá no livro de Lucas, capítulo 21, do 1 ao 4. E aqui nós vamos aprender muita coisa. Porque Jesus fala da oferta da viúva pobre. Quando nós olhamos a figura da viúva, logo nós percebemos que o esposo é morto, que ela é sozinha e que ela não se casou de novo, que ela vivia só, dormia só, a sua noite era de solidão. Nós podemos entender que na vida da viúva existia o desamparo, aleluia, e talvez ela fosse uma pessoa carente, privada da companhia de alguém, aleluia, uma pessoa totalmente isolada, só, desprovida, aleluia, de alguma ajuda, de algum provento. Quando nós olhamos a figura da viúva na tradição judaica, nós estamos vendo alguém desamparado, porque a viúva aqui é uma demonstração de que aquela pessoa está só e não tem recursos. E nós vamos ver a oferta. E nós vamos entender nessa passagem que a oferta deve ser dada de maneira voluntária, não de maneira imperiosa. Não. É uma dádiva. E ela deve ser dada de coração, com alegria, como diz lá em 2 Coríntios 9, verso 7. Deus ama quem dá com alegria, não de uma maneira constrangedora, aleluia, lhes imputando valores, não, porque a oferta é um sentimento, mais do que um valor, aleluia. E a maior oferta, eu quero te dizer aqui nessa oportunidade, que quem deu foi Deus. Diz a Bíblia em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus. A maior oferta foi a de Jesus ter vindo aqui na terra, ter vivido, ter feito milagres e ter ido até a cruz. E lá em Hebreus 10,14 diz, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Olha a oferta de Deus. A maior oferta foi Deus quem deu. Foi a pessoa de Jesus. E aqui no versículo 1 do capítulo 21 de Lucas, diz a Bíblia, olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. No primeiro versículo nós já podemos observar que Jesus está com os olhos de observador, ele viu os ricos. E aí eu pergunto, aonde Jesus estava naquela hora lá? Ele estava no lugar aonde eram lançadas as ofertas. E aí eu pergunto para você, Jesus estava lá para ver quanto iam dar de oferta? Não, absolutamente não. Mas Jesus estava lá vendo a sinceridade da oferta.
aleluia, o lugar da oferta é um termômetro de Deus. E eu já te falei aqui, não estou te falando de valores, eu estou te falando daquilo que nós podemos ofertar a Deus. Aleluia. E nesse exato momento, não tem um gasofilácio na nossa frente, mas tem a nossa vida, o nosso sentimento e a pessoa do Espírito Santo para receber a nossa oferta enquanto renunciamos alguns momentos na presença de Deus. Aleluia. No versículo 2, no 1, Jesus viu os ricos. No versículo 2, Jesus viu também uma viúva, pobre, a Bíblia testifica ainda, pobre, lançar ali 2 pequenas moedas. A viúva pobre. Jesus discerniu que aquela senhora era pobre. E ela lança ali 2 moedas, igual a um quadrante. Aleluia. Uma moeda de cobre, e era as menores. Aquela mulher ali, ela estava lançando no gasofilácio a sua oferta de sentimento. Ela não estava preocupada com seu futuro, ela não estava preocupada com aquela quantia, ela não estava preocupada com o que iriam fazer do dinheiro, mas ela estava preocupada em ofertar com sinceridade na presença de Deus naquela hora. Aleluia. Ela estava entregando ali o melhor para Deus. E o melhor para ela era aquelas 2 moedas. Talvez para alguém aquilo ali fosse sobra, mas para ela era de uma importância ímpar. Aleluia. E Jesus estava ali. Jesus assistiu à oferta dos ricos e à oferta da viúva. E vejo aqui o rico junto com a viúva junto com o rico. E eu podia até contextualizar aqui dizendo que um daqueles ricos poderia até ajudar aquela pobre viúva. E daí então ela não ter falta de nada. Mas Jesus está ali naquela ocasião. E no versículo 3, em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. O versículo 3 são palavras de Jesus. É Jesus que está testificando. E quando eu observo aqui que ele diz, Jesus diz, que ela deu mais do que todos, eu posso entender o milagre aqui, que menos para Deus é mais e mais para Deus é menos. A matemática de Deus, ela é incrível, aleluia, principalmente porque Deus não depende de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro, aleluia. Quem precisa de dinheiro são as igrejas. E o que Deus vê dentro das igrejas na hora da oferta não é o valor, aleluia. Como alguém pode até ofertar grandes valores, mas a sua intenção primaz é projetar o seu nome. Aleluia. Enquanto alguém estende a mão sem que a outra saiba, e está ali uma oferta que para aquela pessoa fará falta, mas ela está entregando de coração. E aqui eu falo de valores, mas não quero que você entenda isso em relação a valores, mas estou contextualizando o texto. E nesse momento, o que você está oferecendo a Deus? Porque Jesus é que está testificando. Ele viu a oferta do rico, deu do que sobra. Aleluia. E a oferta da viúva. E o próprio Jesus testifica. Ela deu mais do que todos. Junta todo mundo aí que deu oferta aí. Essa viúva deu mais. Nós estamos redondamente enganados quando hoje em dia valorizamos, supervalorizamos grandes dizimistas. Aleluia. Diga-se de passagem, o dizimista não faz mais que a sua obrigação. E se ele não der o seu dízimo, ele está roubando do Senhor.
Aleluia. E aquele que dá grandes ofertas tem que observar se a oferta grande é de sobra ou é realmente de coração. Não é para uma projeção pessoal, não é para uma exploração do seu nome, não é para alguma coisa que ele queira, aleluia, aparecer. A palavra é forte. Mas Deus está olhando a oferta. E quero aqui falar da oferta de sacrifício da tua vida, do teu tempo, da tua saúde, do teu louvor, da tua adoração, da tua gratidão a Deus, aleluia. Ofereça a Deus momentos de oferta de gratidão e você vai ver a glória de Deus, aleluia. Jesus testifica, ele mesmo, Jesus, ele mesmo falou, a viúva deu mais que todo mundo. Junta todo mundo aí, a viúva deu mais ainda que eles. Matemática de Deus não é matemática do homem. E lá no versículo 4, todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Mas esta, da sua pobreza, deu tudo, o sustento que tinha. Já pensou se você que gosta de aparecer com a grande oferta, realmente entregasse uma oferta menor, mas sincera, o que Deus faria por você? Aleluia. Glória a Deus. Você já pensou se você se entregasse de verdade a Deus, para Deus operar de verdade na tua vida e fazer de você um homem, uma mulher de Deus? Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Aquela viúva deu do que faltava. E a Bíblia diz, todos deram do que sobrava. Deus não quer sobra, irmão. Deus não quer sobra. Eu vou fazer para Deus quando eu me formar. Eu vou fazer para Deus quando eu tiver dinheiro. Eu vou fazer para Deus quando eu criar os filhos. Eu vou fazer para Deus quando eu me casar. Eu vou fazer para Deus quando eu tiver minha casa. Não, 1000 vezes não. Todos estavam dando o que sobrava. Não dê para Deus sobras, não. Aleluia. Renuncie a alguma coisa e se entregue a Deus. A viúva pobre deu da sua pobreza. Quer dizer, não tinha nem da onde tirar. Mas o que ela tinha na mão, ela deu tudo. Todo o sustento. E ela estava entendendo que ela precisaria confiar naquele Deus que recebe a oferta. Aleluia. Como iria sobreviver, teria que confiar ao ofertado o resto do mês. Eu quero perguntar aqui nessa oportunidade, qual a sua oferta? O tempo? Talvez a saúde? Talvez oferecer perdão a alguém? Talvez seja uma oferta de louvor? Uma oferta de sacrifício? O que você tem para ver Deus operar? Não tem ninguém por você? Faça que nem essa viúva, entregue tudo ao Senhor. Entregue a tua vida ao Senhor. Ofereça a sua vida a Deus para Ele fazer algo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Veja os senhores que Jesus estava lá. E é ele que testifica daquela oferta daquela viúva. Aleluia. Portanto, meu querido irmão, como eu sempre digo quando subo num púlpito, quando eu ocupo o microfone, eu posso enganar o pastor, eu posso enganar a esposa, eu posso ser enganado pelo meu pastor, eu posso ser enganado pela minha esposa, mas uma certeza, eu não engano a Deus. Ninguém engana a Deus. E Deus sabe exatamente qual é a oferta que nós temos para Ele. Aleluia. Pois Ele livrará ao necessitado que clamar, como também ao aflito, ao que não tem quem o ajude. Salmo 72,
Verso 12. O próprio Deus livrará o necessitado que clamar. Clamar é falar até ter a certeza de que foi ouvido, como também o aflito e aquele que ninguém o ajude. Essa viúva aqui não tinha ninguém que a ajudasse, e ela estava no meio dos ricos. Parece que vejo um quadro bem atual, pessoas dentro das igrejas querendo aparecer com as suas ofertas, com seus dízimos, enquanto do seu lado está a viúva. Aleluia! E eu glorifico a Deus, que Deus está vendo a oferta de cada um, e ninguém passa a perna em Deus. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus.